Por isso nós saudamos cada um que está aqui nessa compreensão sobre o papel da fé e o papel da razão, o papel do sentimento e o papel sentimento e moralidade e da razão e da sabedoria. Esses dois blocos fazem parte de nossa evolução, de nossa vida, e têm sido vividos como armas de uma guerra, como trincheiras mutuamente excludentes. A fé nunca deve ser questionada, segundo muitos religiosos fanáticos, e a razão, a ciência, não pode admitir qualquer temática relativa que lembre que seja própria do campo religioso, dizem os fanáticos do materialismo. Qual fanatismo é melhor? O que vocês acham? Podemos entender o subtexto dessa pergunta dessa forma. A pergunta 204, trazemos aqui, a alma humana poderá se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Fé e razão, moralidade e intelectualidade devem se apoiar mutuamente como duas asas apoiam o voo de uma ave. E continua Emmanuel. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos, sentimento e sabedoria, são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Então, haverá adiantamento real sem o adiantamento moral ou sem o adiantamento intelectual? Continua Emmanuel na sua análise. Como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, da moral, sobre o segundo, a questão intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer e frequentemente oferece numerosas perspectivas de queda. Já dissemos em encontros anteriores que, segundo o relato dos espíritos, a maior parte da população do planeta Terra é proveniente de outros planetas, do qual nós viemos, exatamente por termos adiantamento intelectual sem moralidade. O que, aliás, é tristemente exemplificado aqui na Terra mesmo pela Alemanha nazista, que produziu grandes filósofos, grandes compositores clássicos, uma sólida tecnologia, inclusive usada na guerra. E tudo isso, todo esse adiantamento intelectual, foi terrivelmente mal usado. Então, não só, como diz Emmanuel aqui, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, mas podemos dizer que o intelectualismo sem moralidade tem sido a base
dos piores momentos, dos piores erros. Poderíamos dizer do erro de origem, simbolicamente do nosso pecado original. Erro que repetimos nesse momento presente, em que grandes potências usam seu avanço intelectual, seu avanço tecnológico, para oprimir, controlar e dominar. As duas nações com maior arsenal atômico, com maior tecnologia de destruição do planeta, estão nesse momento usando sua absurda força de destruição para chantagear, invadir países, atacar, apoiar massacres como o de Gaza, oprimir países mais fracos como Venezuela e o próprio Brasil, interferindo e querendo dominar absurdamente assuntos alheios. É muito interessante que a gente perceba como ainda hoje o avanço intelectual sem a moralidade nos traz erros clamorosos. Então, para além da observação de Emmanuel aqui de que o avanço intelectual sem o moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, mas está na base, está por trás de todos os piores momentos, as piores quedas na história humana. Enquanto que o avanço moral, diz Emmanuel, jamais será excessivo. Porque o avanço moral jamais se confunde com o moralismo. Avanço moral é aquele vivido, praticado, não apenas pregado, alegado. Avanço moral nada tem a ver com moralismo, nada tem a ver com hipocrisia, nada tem a ver com falsidade, com pseudo-virtude. Avanço moral ou é integral, ou é vivido, ou é praticado, extrapolando os pensamentos, sentimentos, as palavras e alcançando esse conjunto com as ações, esse jamais será excessivo. Representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, Emmanuel nos apresenta a necessidade do avanço intelectual se apoiar no moral e do avanço moral se apoiar no intelectual. A distância entre o avanço espiritual e o material, entre a religião e a ciência, a fé e a razão, é um absurdo criado pelos homens. Mas aponta ao mesmo tempo a superioridade do avanço moral sobre o intelectual. Já que o intelectual sem o moral frequentemente nos leva a terríveis abismos, enquanto que o avanço moral sem o intelectual, ainda que precise ser consolidado, nunca será excessivo. Sempre será alicerce de maravilhosas construções. Podemos imaginar um índio numa cultura isolada, que não tem nenhum acesso à tecnologia, à ciência, à filosofia,
mas que pode ter um senso moral muito claro, uma identidade, um vínculo com a coletividade da sua tribo e de toda a humanidade. Um senso de integração que extrapola toda a humanidade para alcançar toda a criação de Deus, nos reinos animal, vegetal e mineral. Um avanço moral que o homem civilizado, o homem intelectualizado, está muito longe, em geral, de ter alcançado. Esse indígena utópico, mas não tanto, é muito possível, tem sua superioridade sobre o ocidental, teórico, mas não tanto, é muito comum, como já dissemos, entre nós o avanço intelectual sem a moralidade, mostra as duas observações, as duas lições que Emmanuel nos traz aqui. A primeira, repetimos, é a importância da integração, do apoio mútuo, da fé raciocinada. Por outro lado, estabelece claramente a moralidade como um foco imprescindível dos nossos estudos, que pode até mesmo propiciar avanços significativos ao espírito, se for trilhado sem apoio da intelectualidade. Então, aquele espírito que tem um grande avanço moral, sem qualquer aporte da intelectualidade, fará esse avanço para sua evolução, precisará avançar na intelectualidade, mas será muito mais avançado do que a média dos espíritos que tiverem feito um avanço intelectual sem qualquer moralidade. É superior o avanço moral sobre o intelectual, apesar de ambos precisarem da cooperação um do outro. Muito bom. O que você acha disso? Tem lógica esse ensino de Emmanuel, essa nossa reflexão? Analise, traga aí a sua contribuição. Enir Cajazeira diz assim: em pleno século XXI, as guerras ainda assolam as nações. Muito triste. E a guerra menos literal assola muito mais do que as nações. Porque a relação entre as nações, entre as culturas, deveria ser sim de complementariedade, de estímulo mútuo no avanço da humanidade. Mas entre os sexos também deveria ter apenas troca, aprendizado mútuo, cooperação. Assim como entre as classes sociais, também a relação entre as classes sociais deveria se basear nesses preceitos solidários, compassivos e empáticos. A verdade, porém, é que nós mesmos denominamos a relação entre o masculino e o feminino como a guerra dos sexos. Nós mesmos apontamos a relação entre ricos e pobres como luta de classes. Isso quer dizer que a humanidade, nesse nosso triste estágio evolutivo, tomou excelentes oportunidades de avanço, de compaixão, de aprendizado, de cooperação, e fez disso disputas, ataques, defesas, guerras. A guerra, infelizmente, é muito mais e muito mais mal do que apenas a guerra das armas, das bombas, dos aviões. Nós temos feito guerra de tudo. E de tudo tornamos maravilhosas oportunidades de crescimento rumo ao amor, para terríveis
experiências de egoísmo rumo à violência. Que assim percebamos e assim paremos, estanquemos nossa participação nessa triste derrota humana. André Salvatore dando seu boa noite, Emir Cajazeira dando graças a Deus, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados, desencarnados, vibrando pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos pelo mundo. Mônica Silva, Marco Aurélio Trindade, saudando os amigos, Marco falando do tempo de semear. Todo o tempo é tempo de semear e todo o tempo é tempo de colher. Estamos o tempo todo semeando e colhendo, semeando e colhendo. Claro, para colhermos bem, precisamos semear bem. Quem planta ventos, colhe tempestades. Claro. Quem espalha egoísmo só pode recolher violência. E Enir Cajazeira dando também o seu boa noite a todos. Então, muito bom contarmos com a presença de todos vocês. É realmente uma felicidade compartilharmos esses momentos, esses estímulos que temos tido aqui. Da minha parte, felicito a todos e convido a todos para estarmos juntos amanhã também, voltando aos nossos estudos numa linha muito filosófica, mas ao mesmo tempo muito científica e muito religiosa. Paz e bem para todos, um grande abraço, compartilhe se você entender que pode fazer sentido para mais alguém e até amanhã.